Você já teve aquele momento em que, ao ouvir uma história antiga, ler um mito ou participar de um ritual, sentiu um arrepio, como se algo profundo e eterno estivesse falando com você? Como se, por trás de todas as religiões, filosofias e tradições, houvesse um fio invisível, uma sabedoria antiga que atravessa gerações, culturas e eras, às vezes escondida, às vezes sem interpretada, mas sempre presente? Esse é o convite da teosofia. Mergulhar nesse mistério, desenterrar esse fio e descobrir o que ela chama de sabedoria perene, a essência espiritual que une a humanidade desde os primórdios. Hoje, vamos embarcar numa viagem no tempo. Vamos começar no presente com a espiritualidade pop que invade redes sociais e voltar até as raízes mais profundas da história espiritual da humanidade, até a Mesopotâmia, onde figuras como Nimrod, Semíramis e Tammuz, segundo correntes esotéricas, formam a base de um arquétipo universal que ecoa em quase todas as religiões. Então, se ajeite, respire fundo e venha comigo nessa jornada fascinante. Vamos descobrir como a teosofia enxerga a religião mística oculta e como esse fio invisível ainda pulsa em nós. Falar de espiritualidade é tão comum quanto pedir um café. Meditação, alinhamento de chakras, despertar para o universo, física quântica aplicada à consciência, tudo isso virou conversa de mesa de bar, post no Instagram, Reels no TikTok. Apps de mindfulness atingem milhões de downloads e influenciadores espirituais misturam yoga, cristais e frases de efeito como "você é energia". Mas por trás dessa espiritualidade mainstream, há algo mais profundo, mais antigo que a maioria desconhece, e é aí que entra a teosofia. A teosofia, fundada no final do século XIX por Helena Petrovna Blavatsky, é muito mais que uma doutrina espiritual. É uma tentativa de sintetizar a sabedoria de todas as tradições do mundo, propondo uma ideia ousada. Todas as religiões, no fundo, derivam de uma única fonte, uma sabedoria divina ou sabedoria perene, que existe desde o início da humanidade. Essa sabedoria não é propriedade de uma única cultura ou era. Ela se manifesta em diferentes formas, adaptadas aos povos, aos tempos e aos símbolos de cada civilização. Blavatsky, uma figura enigmática, viajou pelo mundo estudando tradições esotéricas, do Egito à Índia, do Tibete à Europa. Em suas obras, como A Doutrina Secreta e Isis Sem Véu, ela argumenta que essa sabedoria foi transmitida por mestres espirituais, os chamados Mahatmas, que guardam o conhecimento eterno. Segundo a teosofia, o que vemos hoje, seja nas práticas de meditação, na popularização do conceito de karma ou nas ideias de unidade cósmica, é apenas a superfície de algo muito maior, cujas raízes se perdem na noite dos tempos. Outros pensadores teosóficos, como Annie Besant, Alice Bailey e Rudolf Steiner, expandiram essas ideias. Besant levou a teosofia para a Índia, conectando aos ensinamentos védicos e à luta pela independência. Bailey aprofundou os conceitos esotéricos, falando de hierarquias espirituais e da evolução da alma. Steiner, por sua vez, aplicou a teosofia para a educação, criando as escolas Waldorf, a agricultura biodinâmica e a antroposofia, uma ramificação que enfatiza o desenvolvimento espiritual individual. Cada um à sua maneira, ajudou a tornar a teosofia não apenas uma filosofia, mas um movimento que influenciou a psicologia, a pedagogia e até a cultura pop moderna. Mas o que exatamente é essa sabedoria perene? Segundo a teosofia, é um conjunto de verdades universais sobre a natureza do universo, da alma e do divino. Essas verdades incluem a unidade de tudo, como se tudo fosse parte de uma consciência cósmica, a imortalidade da alma, que evolui por meio de reencarnações, o karma como uma lei de causa e efeito espiritual, e a existência de planos superiores de existência.
Essas ideias não são exclusivas de uma religião. Elas aparecem de forma velada ou explícita em praticamente todas as tradições espirituais, do hinduísmo ao cristianismo esotérico, do budismo ao xamanismo. Para entender como essa sabedoria se manifestou, precisamos voltar no tempo. Vamos começar pelos séculos XV e XIX, quando a Europa redescobriu esses conhecimentos antigos, e depois mergulhar mais fundo, até as origens da civilização. Entre os séculos XV e XIX, a Europa viveu um período de redescoberta espiritual. O Renascimento trouxe um fascínio pelos textos da antiguidade, gregos, egípcios e indianos. Filósofos, cientistas e místicos começaram a traduzir manuscritos antigos, como os textos herméticos atribuídos a Hermes Trismegisto, uma figura mítica que, segundo a teosofia, seria um eco de mestres espirituais muito mais antigos. Esses textos falavam de alquimia, astrologia e da conexão entre o microcosmos, o ser humano, e o macrocosmos, o universo. Era como se um véu estivesse sendo levantado, revelando segredos que haviam sido esquecidos. Nesse período, surgem movimentos esotéricos que, segundo a teosofia, são herdeiros diretos da sabedoria perene. Um deles é a Ordem Rosa Cruz, uma fraternidade secreta que aparece no início do século XVII. Os Rosa Cruzes publicaram manifestos misteriosos, como a Fama Fraternitatis, que prometiam um conhecimento oculto vindo de tradições tão antigas quanto o Egito, a Babilônia e até a Atlântida, uma civilização mítica que a teosofia considera real, pelo menos em termos espirituais. Eles falavam de um colégio invisível, de sábios que guardavam a sabedoria universal, ensinando a iniciados em segredo. Os Rosacruzes usavam símbolos como a rosa e a cruz, que representam a união entre o material, a cruz, e o espiritual, a rosa. Para a teosofia, esses símbolos não são meros ornamentos. Eles condensam verdades profundas sobre a dualidade da existência e a possibilidade de transcendê-la. Os Rosacruzes também se inspiraram em figuras como Nimrod, o lendário construtor da Torre de Babel, que na visão esotérica não era apenas um rei, mas um símbolo do ser humano que busca o divino por meio do esforço próprio, às vezes com consequências trágicas. Paralelamente, a maçonaria esotérica ganha força, especialmente no século XVIII. Diferente da maçonaria moderna, que muitas vezes se limita a rituais sociais, a maçonaria esotérica era profundamente espiritual. Seus símbolos, o esquadro, o compasso, o olho que tudo vê, o templo de Salomão, eram chaves para entender a estrutura do universo e o papel da humanidade. O conceito do grande arquiteto do universo, tão central na maçonaria, ressoa com a ideia teosófica de uma inteligência cósmica que permeia tudo. Para a teosofia, a maçonaria preservou fragmentos da sabedoria perene codificados em seus rituais e ensinamentos. Esse período também viu o florescimento da alquimia esotérica. Alquimistas como Paracelso e Nicolas Flamel não buscavam apenas transformar chumbo em ouro, essa era uma metáfora. O verdadeiro objetivo era a grande obra, a transmutação da alma, a purificação do ego para alcançar a união com o divino. A teosofia interpreta a alquimia como uma ciência espiritual que codifica os mesmos princípios encontrados nos Vedas indianos ou na Cabala judaica. A ideia de que o ser humano é um microcosmos, um reflexo do universo, e que ao se transformar interiormente, ele se reconecta com a fonte divina.
avançando para a Idade Média, entramos numa era de dogmas rígidos e censura religiosa, mas também de uma espiritualidade oculta que sobreviveu nas entrelinhas. Enquanto a Igreja Católica dominava o discurso espiritual na Europa, movimentos místicos encontravam formas de preservar a sabedoria perene, muitas vezes sob disfarces. A cabala judaica, por exemplo, floresceu como uma tradição esotérica que explorava os segredos do universo por meio dos textos sagrados, como o Zoar. Os cabalistas viam a Torá não apenas como um livro de leis, mas como um mapa cósmico. Conceitos como a Sefirot, as 10 emanações divinas, e a árvore da vida descreviam a relação entre Deus, o universo e a alma humana. Para a teosofia, a cabala é uma das expressões mais puras da sabedoria perene, pois conecta o indivíduo ao divino por meio de símbolos e meditação. Os alquimistas medievais, por sua vez, continuaram o trabalho de seus predecessores, mas sob o olhar vigilante da Igreja. Eles usavam linguagem codificada, cheia de símbolos como o Sol, que representava o espírito, a Lua, a alma, e o Mercúrio, a transformação. Para a teosofia, esses códigos não eram apenas proteção contra perseguições, eram formas de transmitir verdades espirituais que não podiam ser expressas abertamente. Havia também os cristãos místicos, como o Mestre Eckhart e Santa Teresa de Ávila, que viam Jesus não apenas como uma figura histórica, mas como um arquétipo universal do Logos, a palavra divina que habita em cada ser humano. Esses místicos falavam da centelha divina dentro de nós, uma ideia que ecoa diretamente os ensinamentos teosóficos sobre a alma imortal e sua jornada rumo à iluminação. Enquanto a Igreja enfatizava a salvação por meio de dogmas, esses místicos buscavam uma experiência direta com o divino, algo que a teosofia considera essencial à sabedoria perene. Voltando ainda mais no tempo, por volta de 500 a.C., chegamos a uma era de ouro do pensamento espiritual. Na Grécia, os mistérios órficos e eleusinos atraíam iniciados que buscavam respostas para os grandes enigmas da vida. Os mistérios de Eleusis, centrados nos mitos de Deméter e Perséfone, ensinavam que a alma humana é divina, mas caiu na matéria e pode retornar à sua origem celestial por meio da iniciação. Esses rituais, envoltos em segredo, incluíam experiências místicas que, segundo a teosofia, despertavam a consciência espiritual dos participantes. Na Pérsia, o zoroastrismo, fundado por Zaratustra, apresentava a luta cósmica entre Ahura Mazda, a luz, e Angra Mainyu, as trevas. Essa dualidade inspirou muitas tradições posteriores, incluindo o judaísmo, o cristianismo e até a teosofia, que vê nessa luta um símbolo da jornada da alma entre o ego e a iluminação. O zoroastrismo também enfatizava a responsabilidade individual, uma ideia que ressoa com o conceito teosófico de karma. Na Índia, os Upanishads, textos filosóficos que complementam os Vedas, já exploravam a unidade do Atman, a alma individual, com o Brahman, a consciência universal. Essas ideias, que formam a base do hinduísmo e do budismo, são centrais para a teosofia, que as considera expressões puras da sabedoria perene. O budismo, surgido nesta mesma época com Siddhartha Gautama, reforçava a importância da transformação interna, do desapego e da compaixão como caminhos para a libertação. O cristianismo primitivo, antes de se consolidar como instituição,
também tinha um lado esotérico. Os gnósticos, por exemplo, viam Jesus como um mestre que revelava segredos sobre a alma e o cosmos, não apenas como um salvador externo. Textos como o Evangelho de Tomé e o Evangelho de Maria Madalena sugerem que os primeiros cristãos buscavam uma transformação interna, uma ideia que a teosofia resgata como parte da sabedoria perene. Chegando a 2000 a.C., encontramos civilizações que, segundo a teosofia, expressaram a sabedoria perene de forma particularmente poderosa. No Egito Antigo, os mitos de Ísis, Osíris e Horus não eram apenas histórias, eram alegorias da jornada espiritual. Osíris, morto e ressuscitado, representa a alma que passa pela morte e renasce. Ísis, a Mãe Divina, simboliza a sabedoria que guia a alma. Horus, o Filho, é o herói espiritual que vence as trevas. Para a teosofia, esses mitos são arquétipos universais que aparecem em todas as culturas. Na Índia, os Vedas já falavam do Brahman, a realidade suprema, e do ciclo de reencarnações, o Sansara. Os hinos védicos celebravam a unidade de tudo, uma ideia que a teosofia considera a base de todas as religiões místicas. Os conceitos de karma e dharma, que estruturam a ética espiritual indiana, também são vistos como expressões da sabedoria perene. Essas civilizações não criaram essas ideias do zero. Segundo a teosofia, elas receberam fragmentos de uma sabedoria muito mais antiga, transmitida por mestres espirituais ou por intuição divina. E é aqui que chegamos ao ponto mais intrigante de nossa jornada, a Mesopotâmia e a tríade Nimrod, Semíramis e Tammuz. Na Mesopotâmia, por volta de 3000 a.C., encontramos as raízes de muitos mitos e símbolos que ecoam até hoje. A tríade Nimrod, Semíramis e Tammuz, segundo a teosofia, é um dos arquétipos mais antigos e universais da humanidade. Nimrod, descrito na Bíblia como poderoso caçador diante do Senhor, Gênesis 10:9, é uma figura complexa. Na tradição esotérica, ele não é apenas um rei histórico, mas um símbolo do ego humano que busca o divino por meio da ambição. A Torre de Babel, que ele teria construído, representa a tentativa de alcançar o céu pela força, sem humildade espiritual. Sua queda simboliza o fracasso do ego quando desconectado da fonte divina. Semíramis, sua esposa ou mãe, dependendo da tradição, é a mãe cósmica, a deusa que representa a sabedoria, a fertilidade e o poder criador. Tammuz, o filho, é o deus que morre e ressuscita, simbolizando o ciclo da alma que desce à matéria, enfrenta a morte e retorna à luz. Essa tríade aparece em várias culturas com nomes diferentes. No Egito, Osíris, Ísis e Horus. Na Grécia, Zeus, Deméter e Dionísio. Em Canaã, Baal, Astarte e Adonis. E, segundo a teosofia, até no cristianismo, com Deus Pai, Maria e Jesus. Para a teosofia, essas semelhanças não são coincidências. Elas refletem um padrão espiritual universal. O Pai como princípio criador, a Mãe como sabedoria divina, o Filho como a alma que se sacrifica e renasce. Esses arquétipos estão codificados nos mitos, nos rituais e até nos sonhos coletivos da humanidade. A história de Tammuz, por exemplo, é emblemática. Ele era adorado como um deus da vegetação, que morre no inverno e ressurge na primavera.
Suas celebrações, como os rituais de lamento em Babilônia, ecoam em tradições posteriores, como a Páscoa cristã e até os festivais de fertilidade pagãos. Para a teosofia, Thamus é mais que um mito agrário. Ele representa a jornada da alma, que desce ao mundo material, enfrenta provações e retorna à sua origem divina. Depois dessa viagem pelo tempo, podemos concluir que, segundo a teosofia, existe sim uma religião oculta, mas não no sentido de conspirações ou segredos sombrios. Ela é oculta porque é interna, simbólica, voltada para a transformação da alma. Essa sabedoria não está nos rituais externos, mas na compreensão dos arquétipos, dos ciclos cósmicos e da conexão entre o humano e o divino. A tríade Nimrod, Semiramis e Tammuz, segundo a teosofia, é o molde primordial dessa sabedoria. Ela aparece em todas as culturas, recontada de formas diferentes, mas sempre apontando para as mesmas verdades. A alma é eterna, o universo é uno, e a jornada espiritual é o caminho de volta à fonte. A teosofia não quer criar uma nova religião. Pelo contrário, ela convida a olhar para dentro, para os mitos, as tradições e até os medos que carregamos. Ela nos desafia a reconhecer que essa sabedoria perene ainda vive nas meditações que fazemos, nos símbolos que nos atraem, nas histórias que contamos. Hoje, em 2025, vivemos num mundo onde a espiritualidade é ao mesmo tempo acessível e fragmentada. A teosofia nos lembra que, por trás das práticas modernas, há um legado milenar. Quando meditamos, quando buscamos propósito, quando sentimos aquele arrepio ao ouvir um mito antigo, estamos tocando esse satânico fio invisível. Depois de toda essa jornada pela visão teosófica, com seus arquétipos e sua sabedoria perene, chegamos a uma encruzilhada. Vimos como a teosofia argumenta que existe um fio invisível que une todas as religiões, uma sabedoria oculta que se manifesta de forma velada em diferentes culturas, desde Nimrod até a espiritualidade pop de hoje. Ela nos convida a ver as semelhanças, a buscar o arquétipo universal do Deus que morre e ressuscita, e a encontrar uma centelha divina dentro de nós. No entanto, ao olharmos para a história sob a luz da Bíblia, descobrimos uma perspectiva diferente. Em vez de um fio que une todas as religiões, a palavra de Deus nos revela uma dualidade clara e fundamental que existe desde o princípio: a distinção entre os que adoram o Deus Criador e os que adoram a criação. Essa não é uma jornada de um único rio, mas de dois caminhos que se opõem. A Bíblia deixa isso claro, mostrando que a criação foi sujeita à vaidade por causa daquele que a sujeitou. Romanos 8:20. A narrativa bíblica nos mostra um contraste contínuo. De um lado, estão os que buscam a Deus e sua soberania. Do outro, aqueles que, como diz a antiga doutrina da serpente, buscam ser como deuses por si mesmos. A história de Caim e Abel já nos mostra essa distinção entre a adoração verdadeira e a rebelião. Gênesis 4, 3-7. Essa jornada é um lembrete de que, mesmo quando a teosofia e outras filosofias tentam misturar tudo em uma unidade cósmica, a Bíblia mantém uma distinção clara entre a verdade e o engano. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, reforça essa ideia
ao descrever aqueles que trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador. Romanos 1:25. Hoje, a história se repete. A mesma voz que sussurrava no jardim do Éden: certamente não morrereis, sereis como Deus. Gênesis 3:4-5. Ainda tenta seduzir corações que colocam o ego no centro de tudo. Muitos, infelizmente, têm negligenciado a história bíblica para se apoiarem em tradições humanas, na ciência ou nos raciocínios do mundo. A Bíblia nos alerta: vejam que ninguém os escravize com filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Colossenses 2:8. Esse caminho quase sempre nos leva a uma fé superficial, desprovida de poder e de verdade. Talvez, sem perceber, seja esse o caminho que temos seguido. Por isso, o apelo é sincero e urgente. Volte-se para o Criador, não para a criatura. Busque a verdadeira sabedoria, aquela que vem do alto, e não as filosofias humanas. O Evangelho eterno de Deus é a luz que dissipa as trevas do engano, e somente Ele pode ser o fundamento da sua fé e da sua esperança. Apocalipse 14:7. Como a Bíblia nos exorta, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, de modo nenhum o repreendendo, e ser-lhe-á concedida. Tiago 1:5. Permita que o Espírito Santo conduza seus passos e que a verdade do Senhor seja a base sólida da sua vida. Que a nossa busca seja pela luz genuína e pela comunhão com o Deus vivo, hoje e sempre. Amém. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17.